Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar essas lindas bolsinhas em crochê infantil, feitas de quadradinho, super fácil e prático de fazer. Então vamos lá? E os materiais que nós vamos utilizar é agulha de crochê 3,5, duas contas, estou utilizando a rosa, tesoura, barbante número 4, verde, amarelo, rosa e branco. Iniciamos o nosso trabalho com o barbante amarelo. Vamos fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes, este será o nosso primeiro ponto. E nós vamos fazer mais 11 pontos altos dentro deste anel. Ficamos no total com 12 pontos altos dentro deste anel. Vamos fechar com um ponto baixíssimo e arrematar a peça. Nós vamos, com a ajuda da agulha, esconder esse fio sobressalente na peça e depois vamos cortar o excesso. Agora, com o fio branco, nós vamos iniciar a nossa segunda parte do nosso quadrado de crochê. Nós vamos dar um nó na peça, dentro de um ponto alto. Vamos esconder esse fio conforme nós formos fazendo o nosso trabalho. Vamos subir 3 correntes. E dentro deste mesmo ponto de base, vamos fazer mais 2 pontos altos. No total, nós vamos ficar com 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes de separação, pular 2 pontos da carreira de base e fazer mais 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E assim, nós vamos fazer essa repetição por toda a peça. Novamente, 2 correntes, pula 2 pontos de base, vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Estamos terminando a nossa segunda carreira. Vamos encerrar com 2 correntes e fechar com um ponto baixíssimo o nosso primeiro ponto inicial. Vamos arrematar a peça. Novamente, nós vamos esconder esse fio pela peça. E agora nós vamos arrematar esse fio que está em excesso. Agora, com o fio rosa, nós vamos fazer a nossa terceira carreira. Dentro desse espaço, nós vamos fazer um nó. Vamos subir 2 correntes, 1, 2. Vamos pular para o próximo espaço e fazer meio ponto alto. Dentro deste mesmo espaço, nós vamos fazer
5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer meio ponto alto, pular para o próximo espaço e fazer mais outro meio ponto alto. Novamente, nós vamos repetir 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro, 5. Vamos finalizar com meio ponto alto, pular para o próximo espaço com meio ponto alto, e assim nós vamos repetir por toda a peça. Agora estou aqui finalizando a nossa terceira carreira. Vamos encerrar fazendo meio ponto alto, mais 5 pontos altos, e depois um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que nós fizemos inicial. E assim nós fechamos a nossa peça. Vamos arrematar com a tesoura, esconder o fio e depois arrematar o que tiver excedente. E aqui nós temos a nossa terceira carreira. E agora com o fio verde, nós vamos fazer a nossa quarta carreira. Vamos fazer um nó inicial entre duas pétalas. Vou fazer 6 correntes, vou juntar esse fio sobressalente e vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular para o próximo ponto entre as duas pétalas, vou fazer um ponto alto, mais 3 correntes de separação, e no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Vamos fazer mais 6 correntes, e no próximo ponto de base, entre as pétalas, nós vamos fazer meio ponto alto. Vamos fazer mais 6 correntes. No próximo ponto entre as pétalas, nós vamos fazer um ponto alto, mais 3 correntes, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Vamos fazer mais 6 correntes. E no próximo ponto, entre as pétalas, meio ponto alto. E assim nós vamos repetir por toda essa carreira este mesmo processo. E assim, ó, vai fazendo o nosso quadrado. Estou aqui finalizando, terminando o segundo ponto alto, vou fazer mais
6 correntes. Vou contar 2 correntes do primeiro ponto que nós fizemos da carreira e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos arrematar a peça. Vou aproveitar e já esconder esse fio pelas correntes que nós fizemos, passando com a agulha, e depois cortar o excesso. Vou aproveitar e cortar o excesso da carreira anterior. E assim ficou o nosso quadrado. Vamos utilizar novamente o fio amarelo. Próximo ao meio ponto alto que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos dar um nó, que é o meio do nosso quadrado. Vou subir 4 correntes, vou puxar a laçada, puxei a laçada, vou contar 1, 2, 3, 4, vou pular esse meio ponto alto. No próximo espaço, nós vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, vou escondendo esse fio aqui sobressalente. 3, 3, perdi aqui, mas vamos voltar. 4, 5. Vou fazer uma corrente de separação. Vou dentro daquele ponto em V que nós fizemos ali. Nós vamos fazer 3 pontos altos. Vou aproveitar e já cortar esse fio excedente aqui. Vamos voltar. 2, 3 pontos altos, mais 1, 2, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo ponto de base, que é o nosso V aí, que é a nossa ponta do nosso quadrado. Terminamos a nossa ponta e eu vou fazer uma corrente de separação, vou para a próxima alça e vou fazer mais 5 pontos altos. 3, 4, 5, mais uma corrente de separação e vamos para a próxima alça. Vamos fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma corrente de separação. E na próxima ponta, que é o nosso V, nós vamos fazer 3 pontos altos dentro deste mesmo ponto de base, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E esta sequência nós vamos repetir por toda esta carreira. Vamos finalizar essa sequência com os 5 pontos altos, a separação aqui na nossa ponta. Vamos fazer essa sequência por toda a carreira. E agora, eu finalizando aqui a última alça, nós vamos fazer 4 pontos altos, porque
Inicialmente, nós fizemos um ponto alto nessa carreira. Então, nós vamos fazer o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, marcar a terceira corrente e fechar com um ponto baixíssimo. E para finalizar, eu vou fazer toda essa última carreira em ponto baixo. Nesse espaço, eu vou puxar uma corrente, no próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo e em cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, só puxar aqui o fio, 4, 5. Nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixo em cada ponto de base. E nesta alça aqui da ponta do nosso quadrado, onde nós fizemos 3 correntes, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E assim nós vamos fazer por toda essa carreira. Agora eu estou finalizando esta última carreira em ponto baixo. E quando chegar ao final, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. E assim ficou o nosso primeiro quadrado da nossa bolsa, sendo que nós temos que fazer em 2 vezes esse mesmo passo a passo. Eu arrematei aqui o fio, mas antes eu vou esconder o excesso entre os pontos com a ajuda da agulha e depois eu corto o excesso. Então, está pronto o nosso quadrado, eu já deixei outro pronto. Nós vamos unir essas duas partes, juntando avesso com avesso. Vamos marcar direitinho as pontas. E vamos fechar com a própria agulha de crochê e o fio amarelo. Nós vamos centralizar direitinho. E nesta alça, essa ponta do nosso quadrado, nós vamos passar a nossa agulha na corrente número 2, que é exatamente o meio. Vamos passar o fio, dar um nó. E não se preocupe, porque o fio excedente nós vamos esconder dentro do nosso próprio trabalho quando nós formos fazer os pontos baixos. Vamos passar a agulha, puxar a laçada e costurar em U. Então, nós vamos ter que juntar 2 alças da primeira parte com as 2 alças da segunda parte. Então, vão ser sempre fechadas 4 alças juntas. Marcar aqui, puxar e fazer um ponto baixo. Passar por 2 alças, as 2 alças do quadrado seguinte. E assim nós vamos fazer em U. E assim nós vamos fazendo por toda esta carreira, ponto baixo em cada ponto de base, fazendo U e deixando essa parte de cima aberta. Finalizamos aqui a nossa costura com a agulha de crochê, deixando aberta a parte de cima.
E eu vou continuar fazendo a alça. Nós vamos fazer em correntes e retornar em ponto baixo. Vamos iniciar aqui as 70 correntes, mas vai depender da altura e da idade da criança. Vou fazendo aqui as correntes. Chegando aqui no final, eu vou finalizar com um ponto baixo, neste primeiro ponto aqui onde nós fizemos a última carreira. Fazer um ponto baixo. Terminamos aqui, eu vou virar o nosso trabalho e vou fazer dentro desta alça, eu vou fazer mais um ponto baixo, pegando aqui dentro do ponto de base, vou fazer mais um ponto baixo para reforçar, para não ficar muito frouxo. E dentro de cada alça da nossa corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou seguindo por toda estas correntes de alça. Estou finalizando aqui com um ponto baixíssimo. E para reforçar, eu vou nesse mesmo ponto de base aqui do meio, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, para a alça ficar mais presa. Eu vou esconder o fio pela nossa peça. Nós já arrematamos, né, com a tesoura. Vamos esconder esse fio pela peça e depois cortar o excesso. Para esse fio não ficar solto, eu acabo puxando ele para os pontos mais abaixo, no meio desses pontos altos abaixo também, que fica mais fácil. Passei ele para dentro do nosso trabalho, o avesso, né? E vou cortar. Agora, também com o fio amarelo, eu venho no meio aqui da abertura da bolsa, dou um nó. Nós vamos fazer 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, puxar o fio aqui, 17, 18, 19, 20. Vou cortar, deixando uma pontinha, e vou fazer o mesmo do outro lado. Fiz aqui, e agora eu vou colocar essas duas contas rosas, uma em cada ponta. Coloquei a primeira, e esse fio que sobrou aqui, eu vou dar um nó para prender, mais um nó, e vou cortar o excesso de fio e vou repetir o processo do outro lado. E prontinho, aqui está a nossa bolsinha de quadradinhos de crochê.
Lembrando que os fios da base que sobrou eu escondi na peça. Ó, aqui tá a alça. E isso serve para uma criança de 4 a 6 anos, tá de bom tamanho. E aqui você pode dar um nozinho. Olha que gracinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha e se inscreva no canal para receber avisos de mais vídeos. Beijo!